Então vamos lá. Gente, essa pauta aqui foi sugestão da Andrea. E sábado, se não me engano, eu abri uma nova caixinha de perguntas com mais sugestões de lives para vocês mandarem. A gente tem várias pautas lá muito legais que eu vou preparar para as próximas segundas-feiras. Olha, do Paraná, que legal! Sejam bem-vindos! Então, gente, a Andrea mandou na caixinha de perguntas dela o seguinte, ela escreveu exatamente assim, tá? Como continuar crendo quando a vida só te diz não e tu não sabe para onde ir? Então, a gente vai estudar o que a Bíblia nos diz a respeito disso, tá? Sugiro que tu pegue um papel e uma caneta, porque não dá pra anotar no celular, né? Tu tá aqui assistindo a live, então pega um papel e uma caneta. E se tu puder, também pega a tua Bíblia para tu acompanhar junto comigo os versículos que eu aqui for mencionando. Olha, de Manaus. A Rafa tá acompanhando de Manaus, que legal. Fico muito feliz. Gente, então, ó, a live não vai ficar salva, tá? Prestem atenção em tudo que a gente vai conversar aqui, anotem tudo, convidem as pessoas, porque eu não vou deixar a live salva. De vez em quando eu vou olhar aqui pro lado, porque como vocês sabem, meu roteirinho está aqui no meu computador. Gente, pra começar, quero que vocês... Oi, Sheila! Quero que vocês imaginem o seguinte cenário, tá? Talvez tu nem precise imaginar, talvez tu esteja passando por isso mesmo e tu vai se identificar com isso que eu vou comentar. Tu é uma pessoa temente a Deus, nunca fez mal pra ninguém, mas a tua vida virou de cabeça pra baixo e tu não sabe se tu continua crendo e tendo fé perante o que está acontecendo. Alguém já passou por isso? Quando parece que do nada tudo vira de cabeça para baixo, tu é uma pessoa correta e tu não tá entendendo por que isso está acontecendo. Alguém aqui já passou por isso? Alguém se identifica com essa situação ou tá passando também por essa situação? A gente vai pegar aqui a pergunta da Andrea ao pé da letra, tá? Ela diz assim: como continuar crendo quando a vida só te diz não? Eu vou pegar só essa primeira parte aqui da pergunta dela pra gente começar a conversar. Como continuar crendo quando a vida só te diz não? A gente precisa pensar em algumas coisas em relação a isso, tá? Primeiro, será que esses nãos que a vida está te dando, eles não vêm de Deus? A gente tem um sério problema em aceitar o não de Deus. Muitas vezes as pessoas costumam dizer até que colocar a culpa pro inimigo, né? Quando só vem não na tua vida, as pessoas costumam colocar isso na conta do inimigo, mas às vezes é Deus mesmo, nos dizendo não e querendo que a gente pare determinada coisa. O não de Deus, eu sei que ele é difícil, né, de aceitar. Só que o não de Deus é um não de um pai que nos ama. Eu gosto sempre de dar o seguinte exemplo, né? Imagina tu que tem um filho. Se o teu filho te pede pra brincar com um estilete, tu vai dizer não vou te dar um estilete pra tu brincar. Tu vai se machucar. A criança pode espernear, a criança pode achar que tu é o pior pai ou a pior mãe do mundo porque tu não tá querendo dar aquilo pra ela. Só que tu tá fazendo isso por quê? Porque tu ama essa criança, porque tu cuida dessa criança, tu protege essa criança. Então, às vezes eu vejo que funciona exatamente dessa maneira o nosso relacionamento com Deus, entende? Às vezes eu imagino Deus olhando pra gente dizendo assim, ó, filho querido, o meu não é pra te proteger, deixa de ser birrento. Então, às vezes, a gente tá ali insistindo em alguma coisa, porque a gente é como se fosse essa criança querendo estilete, enquanto Deus tá dizendo, não, eu não vou te dar isso. Então a gente precisa discernir, né, se esses nãos que a vida tá te dando, eles vêm de Deus, porque pode ser que eles estejam vindo de Deus. Então, gente, Deus tem planos inimagináveis para as nossas vidas. Deus tem planos que a gente não consegue nem mensurar, a gente não consegue imaginar. É como assim, se tu tá pedindo
um pirulito pra Deus e Deus quer te dar uma caixa de bombom, tá? Sabe? É um exemplo bem bobo, mas pra que vocês entendam. Às vezes a gente tá ali pedindo uma coisa pra Deus e aí quando Deus nos diz não, a gente acha que, meu Deus, como que ele tá me dizendo não? Eu sempre fui uma pessoa justa, eu sempre fui uma pessoa boa, não é nada demais isso aqui que eu tô pedindo, mas é que Deus tem algo muito maior, muito maior. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é se a gente não tá querendo arrumar caminhos que o Senhor nos obriga a dizer não. Porque Deus nos repreende uma vez, nos repreende outra vez, aí ele diz não, né? Ele precisa dizer não, porque senão ele sabe lá na frente qual que vai ser o rumo que a gente vai tomar. Então a gente vai se deter agora. Eu daqui a pouco subo aqui os comentários para ler, tá? Só para eu não perder esse raciocínio da primeira parte aqui da pergunta. E a gente vai para a segunda parte da pergunta. Quem disse que a gente sempre tem que ter resposta para tudo? Porque olha só o que a Andrea fala. Como continuar crendo quando a vida só te diz não e tu não sabe para onde ir? Eu quero falar sobre essa segunda parte. E a gente não sabe para onde ir. Quem é que disse que a gente sempre tem que saber de tudo? Eu sempre fui uma pessoa que eu sou muito questionadora. Eu gosto muito de ter explicações, de ter respostas, né? Só que isso é algo que Deus molda demais em mim. Porque nem sempre eu preciso saber de tudo, nem sempre eu vou ter resposta de tudo, né? Eu preciso crer. É isso que eu preciso. Eu não preciso ver, eu preciso crer, eu não preciso entender de tudo. Eu creio, inclusive, gente, que é por isso que Deus não nos revela, sabe, todos os seus planos para nossa vida. Eu creio muito que é por isso também. Porque senão a gente ia querer dar um jeitinho com a força do nosso braço, né? A gente ia querer fazer algo pela força do nosso braço. É a nossa tendência fazer isso. Então, se tu não sabe para onde ir, ore, se questione, né? E se pergunte assim, será que Deus quer que eu saiba disso agora? Será que Deus quer que eu saiba agora qual que é o caminho que eu tenho que seguir? Será que Deus não quer apenas que tu descanse no colo dele? Que tu desfrute da presença dele? Não vai ser em todos os momentos que Deus vai estar nos dando uma direção. Às vezes Deus só quer que a gente descanse, que a gente desfrute, que a gente realmente não tenha todas as respostas. Eu já passei por períodos que eu não sabia também o que fazer, que eu não sabia para onde ir, que eu não sabia qual foco que eu deveria tomar. Deus, eu devo fazer isso, eu devo fazer aquilo. Eu devo seguir aqui, eu devo seguir lá. Sabe? E nesses momentos, vocês sabem o que eu fiz? Eu descansei e me aproximei de Deus. Nesses momentos, esses momentos foram os que eu mais me dediquei ao meu relacionamento com Deus. Nesses momentos onde eu realmente não tinha um direcionamento, onde eu não sabia, a única coisa que eu podia fazer era buscar mais o Senhor, porque eu não sabia exatamente qual caminho seguir. Então o que eu fiz? Eu me aproximei, me dediquei mais ao meu relacionamento com Deus. Então talvez Deus não queira te contar todos os planos que Ele tem para a tua vida, justamente porque Ele quer que tu se aproxime dEle. E a partir dessa aproximação, Ele pode te revelar mais coisas. Então, não saber exatamente para onde ir, nem sempre é algo ruim. É algo momentâneo, é algo passageiro. E o que a gente vai fazer nesse processo, o que a gente vai fazer nesse período que a gente não sabe para onde ir, é o que vai definir tudo. Então, se vocês puderem anotar essa frase aqui que eu vou falar, é a seguinte: Deus nos revela aquilo que a gente precisa saber. Se Deus não te revelou, é porque agora tu não precisa saber.
Isso pra mim me dá muita paz, sabe? Porque me faz entender que, poxa, se eu não tô tendo determinada resposta agora, se eu tô orando, tô jejuando, tô clamando, tô lendo a Bíblia, tô indo atrás, eu não tô tendo essa resposta, talvez é porque eu não tô pronta pra ter essa resposta. Porque Deus sabe a hora certa de nos dar as coisas, inclusive as respostas. É a mesma coisa a Bíblia, gente. É a mesma coisa. Tem gente que quer ficar acrescentando coisas na Bíblia. Tem muita gente que quer ficar acrescentando coisas na Bíblia. E a minha opinião perante a isso é a seguinte, que se Deus quisesse que a gente soubesse mais detalhes sobre determinada coisa, Ele teria nos explicado na Bíblia. Então, eu não lembro com quais palavras o meu pastor fala a respeito disso. Não é com essas palavras, tá? Mas é mais ou menos essa ideia. Ele diz, o que tá na Bíblia, tem coisas na Bíblia que são incontestáveis. Por exemplo, Jesus morreu por nós, Jesus morreu na cruz, nós somos salvos se a gente crê que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Tem coisas na Bíblia que são incontestáveis. Agora tem outras coisas que a gente pode discordar, entendeu? Então, aquilo que Deus deixa muito claro na Bíblia, é a mesma coisa, eu fiz um post esses tempos sobre livre-arbítrio, né? E é uma questão que eu e minhas amigas, a gente conversa muito no nosso grupo do WhatsApp sobre livre-arbítrio, predestinação, os calvinistas, os arminianos e tudo mais, né? E uma vez até me mandaram na caixinha de perguntas, e aí o que eu respondi, né? A pessoa me questionou, tá, o que tu acha dos calvinistas? Aí eu falei assim que esses termos, eles não estão nem na Bíblia, né? E se causam divisão da igreja, eu prefiro nem opinar. Eu tenho a minha opinião a respeito disso, tá? Sobre a respeito de livre-arbítrio, predestinação. Eu tenho a minha opinião que eu sei que diverge de várias pessoas que frequentam a mesma denominação da igreja que eu, mas é aquilo. Se Deus realmente quer deixar determinada coisa muito clara para nós, Ele vai deixar muito claro na Bíblia. Então tem coisas que a gente pode discordar, tem coisas que a gente não pode discordar, entende? Então é isso que eu penso, que se Deus quisesse que a gente soubesse mais detalhes sobre determinada coisa, Ele teria escrito na Bíblia claramente. Por isso que sobre fim dos tempos, né, Apocalipse, tem muita gente que acredita, tem pós-tribulacionistas, pré-tribulacionistas, tem várias nomenclaturas, né? Várias pessoas que creem em coisas diferentes. O que importa é que Jesus vai voltar, entendeu? Podemos divergir em ideias, mas o que importa é que Jesus vai voltar. Então, se daqui a pouco Deus quisesse que ficasse muito claro para nós a maneira exata que Ele voltaria, o dia que Ele voltaria, como seria exatamente tudo, tintim por tintim, Ele teria escrito na Bíblia. Se não está na Bíblia é porque a gente não precisa saber, ou porque a gente nem teria capacidade, porque nós somos seres limitados, né? A gente não teria nem capacidade de compreender isso. Então, se tu tá vivendo essa fase onde tu não sabe para onde ir, como a Andréia tinha comentado, a minha dica é que tu descanse e aproveite para se aproximar mais de Deus. Talvez seja isso que esteja faltando para que as coisas fiquem mais claras na tua vida. Talvez Deus não esteja te dando resposta porque Ele está te chamando para perto, para tu se aproximar ainda mais dele. E aí sim Ele começar a te revelar o que tu precisa saber. Eu quero continuar falando rapidinho sobre essa questão de não saber para onde ir, tá? Só pra gente finalizar aqui o gancho. O crente tem uma mania que é comum em várias pessoas: desprezar a racionalidade de Deus. Entendam que em nenhum momento eu desprezo o sobrenatural de Deus, mas eu também não posso desprezar a racionalidade de Deus. Às vezes a gente diz assim: não sei pra onde ir, não sei o que fazer. Quando na verdade as coisas elas estão tão óbvias na tua frente, só que tu tá esperando que caia fogo do céu pra tu agir.
Tu entende? Às vezes as pessoas esperam somente o agir sobrenatural de Deus, mas Deus também pode agir de maneira natural. A gente não pode desprezar a racionalidade de Deus. Então, por exemplo, digamos que tu conheceu um cara. Lembrando que a nossa live da segunda passada foi sobre relacionamento cristão e foi muito legal. Teve bastante gente aqui ao vivo conosco e teve bastante repercussão depois. Então, imagina que tu conheceu um cara ou uma mulher, tá? Esse cara, ele não trata bem os pais, tá? E ele é preguiçoso pra trabalhar. Só que é alguém que vai na igreja e que te trata bem, tá? Então, olha só, é um cara que é preguiçoso, não trata bem os pais, mas vai na igreja e te trata bem. Aí tu diz assim, eu não sei se eu devo me relacionar com ele. Gente, tá caindo na tua frente a resposta. Quando eu digo pra gente não desprezar a racionalidade de Deus, é porque Deus te deu um cérebro. E Deus quer que tu use esse cérebro. Então, assim, às vezes tu tá esperando que caia fogo do céu, mas tu não tá usando o teu cérebro que Deus te deu aí. Tu realmente acha que esse cara vai te tratar bem no futuro? Ele não trata bem os pais. Tratar bem os pais é o básico que tu tem que analisar em uma pessoa pra se relacionar. Talvez esteja indo à igreja de fachada, só pra te atrair. Tá te tratando bem porque tá ali apaixonado no primeiro momento. Então, a gente também precisa usar o cérebro. A gente precisa também... não pode desprezar a racionalidade de Deus. Então, gente, Deus também age de maneira natural. A gente precisa olhar as circunstâncias. Tá caindo na tua frente a resposta lógica de Deus te dizendo que esse cara não é pra ti, mas tu vai lá e tu insiste em esperar uma resposta sobrenatural. E o pior, tá? Tem gente que ainda coloca na conta de Deus quando faz as escolhas erradas. Então não desprezem a racionalidade de Deus, tá, gente? Então isso aí de não saber pra onde ir, será que tu não tem uma resposta lógica de Deus e tu não tá querendo enxergar? A Andrea disse, né? Eu não sei pra onde ir. Tá, mas será que daqui a pouco, no fundo, tu já sabe pra onde ir? Mas tu tá esperando um sinal mirabolante. Tu tá desprezando a racionalidade de Deus. Só que a gente precisa ter muita calma nesse quesito, porque nem tudo que é lógico é de Deus, tá? É por isso que a gente precisa ter a presença do Espírito Santo nos guiando. Nem tudo que é lógico é de Deus. Eu não tô querendo de forma alguma tirar o agir sobrenatural de Deus, porque ele existe e ele existe muito. Só que eu tô querendo dizer pra vocês também usarem o cérebro que Papai do Céu deu. Vocês entendem? Vamos agora para uma outra parte dessa live, tá? Como continuar crendo quando tudo está difícil? Que isso tá dentro do questionamento da Andrea, né? O resumo dessa pergunta poderia ser o seguinte: como ter fé em meio às tempestades? Então a gente precisa entender que fé não é algo que cai do céu. Tu não vai orar, Senhor, me dê fé. Pum, tem fé agora. Da mesma coisa, tu não vai orar, Deus, me dê paciência. E pum, agora tu tem paciência. Não é assim. Tudo na vida são processos. Então a gente precisa ter muito cuidado com as nossas orações, sabe? Às vezes tu pode estar orando pra Deus, pedindo fé, e não tá entendendo por que tem tanta coisa na tua vida acontecendo. Por que tá tudo tão difícil? Mas pensa assim, como é que tu vai ter fé se tu não exercer essa prática? Como é que tu vai ter paciência se tu não passar por situações onde tu tenha que exercer a paciência? Deus vai te dar a oportunidade de exercer a fé. Então a gente também tem que prestar muita atenção nas nossas orações. Porque aí tu vai lá na oração, tu pede pra Deus te dar fé. Aí Deus coloca um monte de situação na tua vida onde tu precisa exercer a tua fé, trabalhar a tua fé.
E aí tu se revolta com Deus. Ai, Deus, por que tá acontecendo tudo isso comigo? Tá, mas peraí, não foi tu que pediu isso em oração? Então a gente também tem que ter consciência dessas coisas. Então é por isso que ele manda situações para aumentar a nossa fé. E o que a gente faz com essas situações é o que vai definir o aumento ou não da nossa fé. Se a vida fosse sempre um mar de rosas, gente, nós não precisaríamos ter fé. Porque a gente não precisa ter fé quando a gente tá de férias na beira da praia. Já prestou atenção nisso? Quando tu tá ótimo, a gente não precisa ter fé. A gente precisa ter fé quando os problemas surgem. Problemas no trabalho, problemas de família, questões de saúde. São nesses momentos que a gente precisa ter fé. Então entendam que a nossa vida, ela não é uma linha reta. A nossa vida é cheia de altos e baixos. E isso é de todos nós. Tu não é um alecrim dourado que é o único sem problemas ou o único com problemas. Todos nós temos altos e baixos. Todo mundo tem problemas na vida. A gente pode dizer que a paz é o contrário de tempestades e problemas, certo? Paz é o oposto de problemas e tempestades. Só que muita gente se confunde achando que tempestade significa a ausência de Deus. E não é, e tá na Bíblia. Então a gente vai ler agora uma passagem que tá lá em Marcos. Anota aí, Marcos 4. Bem provável que todos vocês já tenham ouvido, que é sobre Jesus dormindo no barco. É curtinha, então eu vou ler aqui junto com vocês, tá? Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Então vocês pensem, começou uma tempestade lá no barco e começou a entrar água. Eles começaram a ficar desesperados. E aí continua, Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Então estava acontecendo tudo isso e Jesus estava lá dormindo no barco. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E aí eu listei aqui alguns ensinamentos dessa passagem que tem tudo a ver com aquela pergunta, que é a pergunta-chave dessa live, que é a pergunta da Andreia. Primeiro ensinamento: poder e autoridade de Jesus. Gente, Jesus tem o poder de acalmar essa tempestade que está acontecendo na tua vida. Então eu não sei o que é que tu tá passando, eu não sei o que é que tá acontecendo, mas tu precisa ter certeza de uma coisa: que Jesus é capaz de acalmar essa tempestade que está acontecendo. Não sei se é tempestade financeira, emocional, espiritual, não sei o que é. Seja o que for, Jesus pode acalmar essa tempestade. Ele foi capaz de acalmar o mar, gente. O mar, então, imagina o mar. E aí ele fala e o mar acalma. Então, tu realmente acha que se ele foi capaz de acalmar o mar, ele não é capaz de acalmar isso que está acontecendo na tua vida? É claro que é. Segunda coisa, após viverem tanto tempo com Cristo e contemplarem tantos milagres, tantas coisas, eles viram os milagres de Jesus, eles viram os sinais. Cristo ainda pergunta para eles: ainda não tem fé? Então vocês pensam, eles
Eles que viram tudo aquilo, Jesus ainda pergunta, ainda não tem fé? Ou seja, mesmo eles vendo todos os milagres de Jesus, por algum momento eles pensaram que iam morrer. Quando eles começaram a ver que a água estava entrando, que estava tudo conturbado, eles pensaram que ia morrer, que Jesus não estava no controle das coisas. E quantas vezes a gente é assim também na nossa vida? Quantas vezes? Hoje, Jesus está te perguntando, tu ainda não tem fé? Mesmo Jesus tendo feito tantas coisas na tua vida, porque, olha só, o fato de tu estar aqui, respirando, estar viva, tu ter uma casa, tu ter comida, tu ter uma família, tu ter um trabalho, tudo isso já é motivo para que tu creia em Deus, para que tu creia nos milagres de Deus. Isso tudo é um milagre. Então Jesus está te perguntando, tu ainda não tem fé mesmo eu te dando tudo isso? Tu ainda duvida, tu ainda não tem fé? Eu costumo agradecer nas minhas orações, eu falo para Deus, né? Pai, eu te agradeço por todos os livramentos que o Senhor me proporcionou hoje, que eu nem imagino. Porque tu pode estar atravessando a rua e tu não tem noção que Deus te livrou de um atropelamento. Tu podia estar, sei lá, na tua casa e Deus te livrou de determinada coisa que tu não tem nem noção. Então eu costumo agradecer ao Senhor pelos livramentos que eu nem imagino que Ele me proporcionou. Terceiro, o mundo pode estar desmoronando, mas se tu convida Jesus para entrar no teu barco, tu não precisa temer. Olha só, mesmo Jesus estando no barco, a tempestade aconteceu. Só que nenhum daqueles que estavam no barco foi ferido pela tempestade. Todos saíram ilesos. Todos. Isso significa que nós vamos ter tempestades. Pô, Jesus estava no barco e teve tempestade, então nós teremos tempestade nas nossas vidas, sim. É inevitável. Só que se Jesus está no nosso barco, a gente não precisa temer. E aí eu te pergunto, Jesus está no teu barco? Tu já convidou Jesus pro teu barco? Para habitar no teu barco? Para fazer morada? Eu te convido a fazer essa oração hoje, sabe? Quando terminar a live. Convida Jesus para estar dentro do teu barco, para estar em todos os momentos do teu dia, seja no teu trabalho, na tua casa, na tua vida pessoal, seja o que for. Convida Jesus para isso. Quarto, a falta de fé revela a nossa falta de conhecimento a respeito de Jesus. A gente só confia naquilo que a gente conhece. Então, se a gente não confia, é porque a gente não conhece o suficiente. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa se aprofundar nesse relacionamento mais e mais. Em Marcos 4:41 diz assim, eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Uma das coisas que pode causar a nossa falta de fé é o fato de não conhecermos bem a Deus. Poxa, eles vendo todos os milagres de Jesus, eles ainda assim questionaram quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem. Então, não conhecer bem a Deus faz com que a gente imagine e creia um Deus de acordo com o nosso gosto e a nossa imaginação. Isso é muito perigoso. Não é à toa, né, que cada um aí tem o seu Deus. Ah, porque o meu Deus é só amor. Ah, porque o meu Deus é isso. Meu Deus não despreza isso. Ai, meu Deus... Então, Deus não é nada, né? Se Deus é um pouquinho de cada coisa. Então, é esse que é o grande risco da gente não conhecer Deus. A gente cria um Deus de acordo com aquilo que a gente quer. Então, gente, a falta de fé, a falta de entendimento, melhor dizendo, a falta de entendimento e a dúvida são ingredientes perfeitos para a falta de fé. E como é que a gente vai fazer para não ter dúvida,
pra gente ter entendimento se relacionando com Deus, lendo a palavra. Não existe mistério, entende? A gente precisa se relacionar com Deus. Então, se tá faltando fé pra ti, tá faltando proximidade com Deus. Eu anotei aqui um resumo de coisas que eu quero muito que vocês levem dessa live, tá? Primeira coisa, Jesus é a solução para todos os teus problemas, dos menores aos maiores. Às vezes as pessoas podem ficar assim, né? Eu não vou pedir isso para Deus. Olha que isso aqui é tão pequeno perto de tantas outras coisas que as pessoas estão, né, precisando. Mas Deus se interessa também pelas coisas pequenas da tua vida. Então, Jesus é a solução para todos os problemas, não só os problemas maiores, para os problemas pequenos também. Segundo, se tá faltando fé, tá faltando relacionamento com Deus. Terceiro, Deus nos revela aquilo que a gente precisa saber. Isso eu espero que tenha ficado muito claro para vocês, sabe? Se Deus não tá te revelando agora e tu tá buscando, tu tá, né, enfim, dobrando teus joelhos, clamando a Deus e tu não tá tendo resposta sobre determinada coisa, descansa. Na hora certa o Senhor vai te dar a resposta. Que bênção é essa palavra. Já é a terceira vez que eu estou ouvindo essa palavra. Creio que tem mistério aí. Talvez Deus esteja querendo falar contigo a respeito disso. Talvez não, bem provável. Quarta coisa. Não despreze a racionalidade de Deus. Então, Deus vai sim falar contigo de maneira sobrenatural, mas Deus te deu um cérebro. Use-o. Tá bom? Outra coisa, algumas tempestades Deus permite para o nosso crescimento. Então, a tempestade foi necessária para aumentar a fé dos discípulos que estavam ali no barco. Talvez tem situações que estejam agora acontecendo na tua vida com o propósito de aumentar a tua fé. Porque a gente precisa aumentar a nossa fé. E que o último resumo, né, o último tópico, é no meio da tempestade que nos aproximamos ainda mais de Deus. É aquilo que eu falei, quando a gente tá de férias na beira da praia, a gente não precisa ter fé, tá tudo bem, né? Mas quando as coisas estão difíceis, a gente tem a tendência, isso é, acho que natural do ser humano, a tendência de clamar mais, de buscar mais. Então, quando situações difíceis acontecem na tua vida, tudo vai depender da maneira que tu age perante essas situações, porque tu pode se revoltar com Deus, ou tu pode entender que tu precisa ainda mais de Deus. É como tu vai reagir que vai definir como que tu vai sair dessa situação. Vocês entendem isso? Gente, isso fez sentido pra vocês? Eu quis pegar essa pergunta dessa seguidora e transformar em uma live, porque eu acho que todos nós já passamos por situações assim, então eu acho que valia a pena a gente discorrer isso numa live. Mas olha só, lá no YouTube eu tô gravando vídeos toda semana, tá? De segunda a sexta tem devocional de 3 minutinhos às 9 horas da manhã. Então é assim, é um devocional para que tu comece o teu dia se alimentando da palavra de Deus. Tá lavando louça, tá indo pro trabalho ou tá no trabalho mesmo, coloca ali os fones de ouvido 3 minutinhos para tu ouvir e tu ter uma palavra para direcionar o teu dia. É super, super rápido. E além desses devocionais, 2 vezes por semana eu tô fazendo vídeos longos. E amanhã vai ao ar um vídeo longo, lá no YouTube também. É estudo bíblico, são questões que eu já tive. Então, lá no YouTube eu costumo compartilhar com vocês as minhas dúvidas, as dúvidas que eu tive. Então, o meu processo, né? Conforme eu vou estudando, conforme eu vou buscando, conforme eu vou tendo discernimento, eu vou compartilhando isso com vocês para que a gente possa crescer juntos. Então, eu não sou teóloga,
eu não sou pastora, eu não sou nada disso. Eu só sou uma cristã que é apaixonada por Jesus, que ama ler a Bíblia, que ama conhecer mais de Deus e que estuda, adora estudar a respeito disso. Então, conforme eu vou tendo mais clareza sobre determinados assuntos, eu vou criando conteúdo para vocês, para que vocês também possam se alimentar. Então, na minha bio tem um link, que é o link do YouTube. Se tu ainda não tá inscrito, vai lá se inscrever, já tem vários vídeos muito legais. E amanhã vai ao ar um vídeo que é sobre o Espírito Santo. Como que eu sei se o Espírito Santo habita dentro de mim? Então, será que é só quando a pessoa fala em línguas? Será que é só quando eu creio em Jesus? Será que eu tenho que fazer alguma coisa? Então, eu discorri a respeito disso e ficou um vídeo muito legal. Eu gravei ele hoje, vai ao ar amanhã, então eu vou colocar lá nos stories, tá? Mas se tu tá inscrito no canal, tu recebe a notificação assim que o vídeo for ao ar. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu agradeço aqui todos os comentários. Fico feliz que várias pessoas tenham se identificado com esse assunto. Toda vez que eu vou fazer live, antes de fazer a live, eu oro e eu digo pra Deus que não é a questão de quantas pessoas estejam dentro dessa live, porque às vezes tem muitas pessoas, às vezes tem menos pessoas, mas a questão não é a quantidade de pessoas. Eu peço para que Deus coloque as pessoas que precisam ouvir aquela mensagem. Então, se tu tá aqui hoje, eu creio que é porque Deus te colocou aqui, porque não existe acaso para Deus. Tá bom? Então, gente, é isso. Fiquem com Deus.